Olá a todos, meu nome é Ana Paula Figueiredo Almeida, sou estudante da Universidade do Estado da Bahia. Faço parte do Polo Rio das Contas, em Jequié. O tema da minha pesquisa é o lúdico no ensino de História, o caso do Colégio Estadual Professor Firmo Nunes de Oliveira, em Jequié, Bahia. Tive como orientador da minha pesquisa o professor mestre Eudes Mata Vidal. Meu trabalho está estruturado em 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai trazer uma breve reflexão sobre a trajetória do ensino de História no Brasil, na perspectiva Bahia e Jequié. No segundo capítulo, a gente vai tecer comentário sobre o lúdico na educação e suas contribuições no ensino de História. No terceiro capítulo, a gente vai trazer análise dos resultados, o lúdico no Colégio Estadual Professor Firmo Nunes de Oliveira. E, por fim, as considerações finais e as referências. A justificativa desse trabalho é evidenciar as contribuições que o lúdico pode trazer para o ensino de História, a fim de proporcionar uma melhoria da qualidade na aprendizagem do aluno. O problema da pesquisa é a inserção de metodologias lúdicas nas aulas de História pode contribuir para a formação do educando no ensino fundamental 2? O objetivo geral da pesquisa é apresentar a importância da inserção de metodologias lúdicas no ensino de História, considerando o despertar de interesse e aprendizagem do aluno, oportunizando as vivências inocentes e simples do seu cotidiano. Os objetivos específicos é investigar as contribuições que a integração do lúdico pode trazer no processo de ensino-aprendizagem do educando, delinear os benefícios que as metodologias lúdicas podem propiciar na formação e no aprendizagem do aluno e pesquisar como a ludicidade no ensino de História pode possibilitar uma aula criativa, dinâmica e significativa. Quanto à metodologia, utilizou-se da pesquisa quantitativa versus qualitativa, aplicação de questionário, levantamento de dados, com entrevista ao professor de História, com o intuito de investigar sobre a utilização do lúdico como ferramenta em sua prática pedagógica, bem como os resultados advindos dessa prática. No primeiro capítulo, como a gente já explicitou no início, a gente vai trazer uma breve reflexão sobre a trajetória do ensino no Brasil, na perspectiva Bahia e Jequié. O ensino de História da educação brasileira foi objeto de intensos debates e lutas políticas no contexto de resistência à política educacional. Nos tempos iniciais da história do Brasil, a educação assumiu um caráter de distintivo social, capaz de dar importância a uma classe social. Apenas os descendentes das famílias aristocratas gozavam desse privilégio. Portanto, a educação inicialmente foi um instrumento utilizado pelos grupos dominantes. Bem, dentro da historiografia local, não poderíamos deixar de abordar a educação na Bahia, onde se deu através dos jesuítas, que, por muito tempo, ficaram como responsáveis únicos, ministrando um ensino totalmente influenciado pela cultura e religião europeia, o cristianismo. Os jesuítas chegam à Bahia com Tomé de Souza e, por cerca de 2 séculos, foram os únicos responsáveis pelo ensino. Quando se deu a expulsão dos jesuítas, em 1837, as aulas de régios na Bahia foram substituídas pelo Liceu Provincial. Em 1842, a Escola Normal da Bahia começou a funcionar, formando então professores do ensino elementar. Algumas importantes instituições de ensino foram inauguradas no século XIX, como a Faculdade de Direito da Bahia em 1891, entre outras. Então, através das ideias de Anísio Teixeira, ocorreram grandes mudanças na estruturação da educação estadual, abrangendo a organização e a formação do indivíduo para o ensino geral. De acordo com Luiz Fernandes, em seu texto, Os Primeiros Professores de Jequié, o ensino ministrado em Jequié teve seu início no século XX. A mais importante unidade de ensino foi dirigida pelo professor primário de Jequié, Damião Vieira, professor leigo, mas com profundo conhecimento em humanidades. Nesse período, a escola feminina era regida por Dona Eulina e a escola do sexo masculino ficava sob a direção do professor Antônio Tobias Lopes Ribeiro. Mas o percussor do ensino médio de Jequié foi o professor Antônio Félix de Brito, fundador do ginásio de Jequié. Então, Jequié na esfera educacional tem evoluído bastante
particulares de boa qualidade, com a implementação de várias universidades. Todavia, percebemos que o ensino de História em Jequié ainda está carente de atenção, pois uma boa parte dos discentes da disciplina História da Necessidade tem formação em outras áreas, o que pode até dificultar os debates mais apurados sobre o ensino de História no meio educacional. No segundo capítulo, como já evidenciei no início, a gente vai tecer comentários sobre o lúdico na educação e suas contribuições no ensino de História. Lúdico, no latim, ludus, quer dizer jogo, que é o foco principal desse estudo de trabalho. De acordo com o dia 2013, uma criança que joga um dado ou pula de um pé só não está apenas brincando e se divertindo. Neste ato, ela está desenvolvendo e operando várias funções motoras e cognitivas que serão fundamentais para a sua vida. Os índios, os portugueses e os negros foram os percussores dos atuais modelos e maneiras de desenvolvimento do lúdico que mantemos até hoje no Brasil. Nos últimos séculos, houve no Brasil uma grande mistura de povos e raças, cada qual com sua crença, cultura e educação. Os jogos e brincadeiras que temos hoje são originários dessa miscigenação que ocorreu nesse período. Mas é incerto afirmar de qual povo exatamente seriam as suas origens. O que devemos ressaltar é justamente o que temos é um material importante trazido como herança dos nossos antepassados e que deve ser preservados, valorizados e utilizados para o ensino dos nossos alunos. Kisnomoto 2000, em suas obras, contribuiu com o seguinte relato: a criança é um ser em pleno processo de apropriação da cultura, precisando participar dos jogos de uma forma espontânea e criativa. Contribuições do lúdico no ensino de História. Diante de todas as contribuições históricas, cada qual em sua época, e para a busca de melhor atingir o ensino de qualidade, acreditamos que as últimas décadas do século XX foram as que, do ponto de vista social, trouxeram avanços significativos ao ensino. O uso do lúdico na educação, em especial no ensino de História, só fortaleceu com estudos e pesquisas das áreas das ciências humanas, que trata do desenvolvimento cognitivo das crianças. Algumas áreas, como a psicologia, a pedagogia e até mesmo a sociologia, interligam o lúdico com o convívio social das crianças, na influência do seu aprendizagem e para o desenvolvimento da mesma. O lúdico faz parte da humanidade, desde o início das civilizações. Teve papel importante na criação da cultura e vem contribuindo para o desenvolvimento social do ser humano em todos os seus aspectos. E levar essa metodologia criativa para a sala de aula no ensino fundamental 2 implica em trazermos esse conhecimento histórico para próximo dos discentes, minimizando a complexidade de compreensão pelo mesmo. Trabalhar com atividades lúdicas requer um planejamento de total atividade, levando em consideração o espaço físico da sala de aula, seleção do material que será utilizado e os tempos previstos para a execução da tarefa. A utilização prática do lúdico na disciplina de História se configura a partir da implantação do uso de jogos, que explorem as linguagens visuais, oral e escrita. Partindo da perspectiva que os educandos encontram dificuldades para a compreensão dos assuntos trabalhados na disciplina História, é que pretendemos investigar como o lúdico contribui para a aprendizagem dos discentes em uma escola estadual no município de Jequié. Agora a gente vai explicitar um pouquinho do contexto histórico do nosso campo de pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Professor Firmo Nunes de Oliveira, que fica situado na Rua Largo São Francisco Sem Número, no bairro de Joaquim Romão, no município de Jequié. A escola foi fundada em 1981 e está localizada em um bairro periférico da cidade. Atualmente, o colégio atende aproximadamente 865 estudantes, entre crianças, jovens e adultos. Bem, no terceiro capítulo, a gente vai trazer análise e discussão dos resultados. Considerando os aspectos metodológicos já apresentados, fizemos a investigação através da aplicação de um questionário com 3 professores, que lecionam a disciplina de História no ensino fundamental 2, escolhidos por ser alunos da nossa pesquisa. Enquanto gêneros docentes,
Podemos perceber que dentre os professores que compõem a amostra pesquisada, 66,7% são do sexo feminino, enquanto 33,3% são do sexo masculino. Formação acadêmica dos docentes. 33,3% detém titulação de pós-graduação, enquanto 66,6% graduação na área específica. A gente levantou outro questionamento para os professores sobre a opinião dos professores acerca da importância dos jogos e brincadeira no desenvolvimento dos alunos. Os dados nos mostram que 100% dos professores concordam que o jogo e as brincadeiras têm importância fundamental para o desenvolvimento da criança. Corroborando com a ideia de Marcelino, 1989, o lúdico, de maneira geral, é uma atividade relacionada ao prazer e à vida. A relação feita pelos professores traz de forma explícita a relação do lúdico com uma aprendizagem e como ele auxilia no processo de ensino-aprendizagem, e também a relação do lúdico com brincar, já que essa ação também ajuda no desenvolvimento. Atualmente, muitos estudiosos e pedagogos entendem e afirmam que a sala de aula é um lugar para brincar e, através disso, aprender. Se o professor conseguir conciliar tudo isso, os objetivos pedagógicos e o desejo do educando serão alcançados. No terceiro questionamento, a gente perguntou: os alunos demonstram aprender melhor com atividades que envolvem brincadeira? De acordo com os professores pesquisados, 100% afirma categoricamente que sim. Podemos perceber que os jogos educativos é utilizado para ensinar, fornecendo suporte para o trabalho pedagógico. E isso é bastante visível na fala dos professores, quando descreve as atividades que realizam com seus alunos. Outro questionamento que a gente levantou com os professores foi: frequência que são aplicadas atividades lúdicas aos alunos. A gente vai perceber que um dos professores usa a metodologia lúdica com seus alunos 2 vezes na semana. O segundo professor vai usar uma vez em 15 dias. E o terceiro professor vai usar uma vez no mês. Aparentemente, podemos observar que é uma turma de alunos sendo mais agraciada por atividades lúdicas do que outra. Enquanto em uma turma as atividades são aplicadas 2 vezes no mês, na outra essas atividades são quadruplicadas no mesmo período. Segundo os professores, a utilização do jogo, do brinquedo e brincadeiras ajuda na aprendizagem de conceitos, noções e habilidades. Outro questionamento que a gente vai levantar com os professores: as atividades como brincadeiras e jogos que eles mais utilizam nas suas práticas pedagógicas. As respostas nossas que os educandos concebem o lúdico como importante para o desenvolvimento da criança em todos os sentidos e também para a aprendizagem em geral. Segundo os respondentes, as atividades mais citadas na sua prática são autódromo, dramatização, músicas, maquetes e painel. Podemos perceber que os docentes deixam de fora muitas outras atividades, como dominó, cantigas de roda, documentário, videogame, brinquedos, dentre outros. Apesar disso, Martinez, em 2007, afirma que existe uma lacuna na literatura de estudos visando identificar preferências por materiais e atividades escolares e a relatividade dessa preferência entre crianças no ensino regular e creches em situações de livre escolha. A gente levantou outro questionamento: o comportamento dos alunos durante as atividades lúdicas. O lúdico na aprendizagem por si só não irá sanar os problemas de aprendizagens e de mau comportamento na educação. A intenção é mostrar que é um meio de auxiliar a aprendizagem, servindo como um subsídio importante para se transmitir os conceitos dos conteúdos procedimentais e atitudinais. Os professores responderam que 33% dos professores, 30%, responderam que nesse momento os comportamentos dos alunos ficam mais agitados, enquanto 66,70% respondeu que a implementação de metodologias lúdicas nas aulas de história facilita o desenvolvimento. A gente levantou outros questionamentos com os professores: se eles sabiam qual é a diferença entre brincadeiras, brinquedos e jogos pedagógicos. 100% dos professores pesquisados foram enfáticos em afirmar que todos promovem a interação, socialização e o esclarecimento de regras. Com a participação de todos nas respostas, percebemos que os mesmos têm conhecimento sobre a importância da utilização do lúdico no ensino de história.
Desde 2004, relaciona o lúdico com o jogo. Essa relação ocorre porque o jogo é uma atividade livre, é exterior à vida habitual, tem a capacidade de absorver o jogador, não está ligado a interesses materiais, é praticado em tempo e local determinado, segue regras e possui uma ordem. De acordo com o autor, o jogo possui todas essas características intrínsecas a ele. Questionado sobre a participação em cursos preparatórios para atuar na docência com o lúdico, 3 professores, 100% dos professores, só tiveram experiência durante a passagem pela academia. A nossa análise sugere que o maior desafio dos professores de História no contexto do Colégio Professor Firmo Nunes de Oliveira consiste em articular a teoria à prática, considerando o contexto social, histórico, cultural do seu aluno. Diante dos resultados, pode-se fazer uma correlação que vai de acordo com as ideias de Santos, 1999, e Kishimoto, 2012, que diz: algumas das dificuldades para a incorporação do lúdico no processo de ensino-aprendizagem na turma do ensino fundamental 2 se dá especificamente por falta de capacitação profissional e prática docente. Capacitar-se deve representar, para qualquer licenciado em História, fazer diferença na sociedade a qual está inserido. E ainda escrever sua própria história, baseando em estudos teóricos e também numa prática docente, ciente que uma interfere na outra. Por fim, a conclusão da pesquisa. Após analisar os pontos discutidos nesse trabalho, podemos afirmar que a utilização do lúdico na educação, no ensino fundamental 2, não somente como um meio na qual as crianças brincam livremente, mas também como uma ferramenta no desenvolvimento cognitivo da criança. As atividades lúdicas exercem um papel importante na aprendizagem do educando. Os professores afirmam que é possível reunir dentro do universo escolar o lúdico como ferramenta educacional. Por outro lado, é necessário que as escolas proporcionem um ambiente adequado e agradável, oportunizando aos professores uma logística necessária para a sua implementação. Em outro sentido, aproximar os docentes que ainda insistem em oferecer resistência em mudar sua prática pedagógica de ensino. O ensino de História passou por mudanças consideráveis. Não há espaço para as aulas monótonas ou até mesmo chatas, características do método tradicional. Devemos desmistificar o papel do lúdico, que não é apenas passatempo, mas sim uma ferramenta de grande valia na aprendizagem. A importância do lúdico se materializa a partir do momento que aproxima a criança do conhecimento científico, levando a vivenciar situações de solução de problemas e interação com o colega. Dessa forma, os resultados obtidos na visão dos professores apontam para a necessidade de qualificação profissional, reflexão sobre a didática de ensino, contextualizada com as reais necessidades do ser educando, apoio logístico do corpo administrativo e pedagógico, abandono do discurso teórico e implementação da sua prática. Sabemos que essa discussão não se encerra por aqui, mas acreditamos que contribuímos de certa forma para o enriquecimento desse tema tão apropriado no meio educacional. Por fim, as referências teóricas que a gente usou para essa apresentação: Arruda, Barbosa, Barros, Fernandes, Fonseca, Huizinga, Kishimoto, Martinez, Marcelino e Santos. Agradecimentos. Quero agradecer ao meu Deus, que sempre esteve presente em minha vida, me dando fôlego de vida, sustento e coragem para questionar a realidade e propor sempre um novo mundo de possibilidades. As minhas irmãs e a todos os meus familiares e amigos que sempre me deram força para prosseguir. Em especial ao meu esposo Cristiano, pelo companheirismo, incentivo e paciência, compreensão nos momentos de ansiedade e nervosismo ao longo do trabalho. Ao meu orientador, Eudes Mata Vidal, e tutor presencial Thiago Sarmento, pelo estímulo e dedicação e paciência do que me orientou ao longo dessa pesquisa. Aos meus amigos Adriano e Aline, por ter me acompanhado em todos os momentos dessa jornada. Só tenho a agradecer a todos vocês.